E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade à nossa aula sobre métodos de custeio, tá? Eu disse anteriormente que eu dividiria em duas partes, mas eu resolvi fazer em três, tá? Para não ficar muito maçante, vocês assimilarem bem os conceitos, tá bom? Então, na parte 1, a gente viu todos os conceitos que são necessários, né? Entre despesas, custos, investimentos, depois custos diretos e indiretos, custos variáveis e custos fixos, né? E principalmente a parte aí do rateio que vocês vão utilizar muito aqui nesse método de custeio que a gente vai falar hoje, que é o custeio por absorção, tá bom, pessoal? Vou dividir aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar a opção aqui da caneta, tá? Então vamos lá, pessoal, custeio por absorção, né? Eu vou começar aqui um pouquinho mais sobre teoria, alguns conceitos, e depois a gente vai para a prática, tá? Então ele é o método mais tradicional do custeio, né? Que é o custeio por absorção, e é empregado para atribuir um valor do custo dos produtos, tá? Então quanto vai custar esse meu produto, né? Então você tem os custos diretos e os custos indiretos, tá? Então é justamente o que ele fala. Por esse método aqui, você vai o quê? Colocar os custos indiretos dentro do custo do produto, ou seja, você vai apropriar tanto os custos diretos quanto os indiretos dentro da produção dos produtos, tá? Então está escrito aqui, ó, de forma direta e indireta, e obviamente você vai criar alguns critérios de rateio para poder fazer então essa apropriação, essa alocação, tá? O objetivo do custeio por absorção é ratear todos os seus elementos, sejam fixos ou variáveis, tá? Em cada fase da produção, né? Então, um custo é absorvido quando é atribuído a um produto ou unidade de produção, né? Assim, cada unidade ela vai ter, né, ou o produto vai receber uma parcela do custo até que o valor aplicado seja totalmente absorvido pelo custo dos produtos vendidos ou pelos estoques, né? Lembrando, pessoal, quando você faz a produção, você terminou, absorveu, apropriou todos os custos, ele vai primeiro para estoque, por enquanto não é custo do produto vendido, né? Só vai ser CPV quando for efetivamente vendido, tá? Bom, utilização da departamentalização. Então, o que é isso, pessoal? A gente precisa dividir a fábrica em segmentos, né? Ou seja, a manutenção, controle de qualidade, garantia da qualidade, apoio fábrica, almoxerifado, PCP, compras, né? Ou seja, como é que eu vou mensurar e separar esses custos, esses gastos entre os departamentos, né? Por quê? Porque cada departamento vai ter seu critério de rateio, né? Se eu tiver um critério de rateio só para todos eles, tudo bem, eu posso somar tudo e levar, né? Mas aí depois como é que você vai analisar? Então, o normal é que as empresas criem centros de custos justamente para departamentalizar, né, essa divisão, tá? Então, coloquei aqui manutenção, por exemplo, vai ter um centro de custo específico. Então, vai ter lá salário do pessoal da manutenção e todos os gastos inerentes à manutenção. Mesma coisa, controle de qualidade, né? Então, é importantíssimo você criar centros de custos para você poder separar essas despesas, tá? Bom, e ele também vai predeterminar o custo indireto de fabricação, né? Então, vocês vão ouvir muito falar aqui do CIF, tá? Que é o custo indireto da fabricação. Então, por exemplo, a manutenção, ela é um CIF. Então, vocês vão precisar identificar os custos diretos, que normalmente é o quê? Matéria-prima, material de embalagem e mão de obra, e os custos indiretos de fabricação, que a gente chama de CIF, né? Muita gente chama também de GGF, que é o quê? Os gastos gerais de fabricação, tá? Mas no caso aqui a gente vai sempre chamar de CIF. Então, esse CIF ele vai ser absorvido pelos produtos através do quê? Dos critérios de rateios aferidos. Então, por exemplo, a manutenção
você vai, vamos dizer, você produz um produto A, B e C. Então, você vai criar um critério de rateio para levar para cá o custo de manutenção no mês. Tá bom, pessoal? Então, você vai ter que levar para todos os produtos que você produz, tá? E, finalmente, adequar a indústria ao custeamento por ordem ou processo, né? Então, por exemplo, você vai produzir um produto, você precisa abrir uma ordem de produção. Por que isso? Porque nessa ordem de produção, você vai jogar todos os insumos que são necessários para produzir aquele produto e assim aferir o custo direto de produção, tá? Então é muito importante que você tenha esse custeamento por ordem de produção, no caso de indústria, ou processo, no caso de serviços, tá? Então, as quantidades produzidas de cada produto terá uma ordem de produção específica, né? E aí, como eu falei, assim você vai conseguir mensurar toda a quantidade de insumo e horas consumidas nesse processo, tá? Então, esse é outro ponto importantíssimo. Então, a ordem de produção tem início e fim. Então, você cronometra lá e vai ver quantas horas foram necessárias para você produzir aquela quantidade do produto específico. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos ver então mais graficamente, né? Então você tem aqui os insumos, tá? Que é o que? Matéria-prima, material de embalagem. Você tem aqui a MOD, que é a mão de obra direta de fabricação. Você tem aqui o CIF, que a gente acabou de falar, custos indiretos de fabricação. E você tem também as despesas, que são o quê? Gastos não associados à produção, tá, pessoal? Então, você sempre vai ter que identificar, vamos dizer, essas 4 caixinhas, tá? Então, aqui, custo direto, né? Como eu mencionei. Então, sempre que você for ver insumos, né? Matéria-prima, material de embalagem e MOD, mão de obra direta, são custos diretos. E aqui você tem o quê? O custo de transformação, tá? Se eu não me engano, em alguma parte da semana foi dado esse conceito aqui, né? Sobre custos de transformação, ou seja, quais são aqueles custos que você utiliza do processo produtivo para transformar, então, os insumos em produto acabado, tá? Então, custo de transformação é isso, tá? E aí você tem, então, os custos totais de produção, tá? Então, são eles os insumos, mão de obra e o CIF. Então, mais uma vez, as despesas não estão associadas ao custo de produção. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Temos aqui custos diretos, o CIF e as despesas, né? Então, como chegar até o demonstrativo de resultado, tá? Então, o primeiro ponto é o quê? Definir qual é o rateio, né? O critério de rateio que você vai ter para, então, ratear esses custos entre os produtos, tá? Então, critério de rateio você pode ter pela quantidade produzida, né? Pela quantidade de insumos gastos na produção, pelas horas consumidas. Então, você tem alguns critérios que são mais comuns e você vai ter que eleger um que se adapte melhor àquele custo indireto, tá, pessoal? Então, o primeiro passo é esse, né? E aí você vai levar para dentro dos produtos, então, o custo direto e os custos indiretos através do rateio, tá, pessoal? Feito isso, esse produto vai para o estoque. Então, lembre-se o que eu falei no início: quando você produz, o produto vai para o estoque. Você não vendeu isso ainda, tá? Então, isso confunde muita gente na hora de apropriar corretamente os custos na DRE, ou seja, os custos que efetivamente vão para CPV, tá? Então, depois é que você vende, né? Então, parte do que você vendeu é transformada em CPV e vai para resultado. Então, lembrando aqui, né? Vamos dizer que você tenha produzido 10 unidades, tá? Então, essas 10 unidades foram para o estoque. Vamos dizer que você tenha vendido 5 delas. Então,
5 unidades vão para CPV e você ainda mantém 5 unidades em estoque, tá? Que vão servir como estoque inicial do mês seguinte, tá? Então é muito importante isso, pessoal. Essa é uma pegadinha muito comum, tá? Dito isso, então você vai levar para resultado CPV, vai levar para resultado as despesas e as receitas, tá, pessoal? Então, o seu resultado vai ser composto de receitas, despesas e o custo, tá bom, pessoal? Então, vamos para um exemplo prático, tá? Para a gente conceituar bem, colocar bem na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá. Uma empresa teve os seguintes gastos no mês de junho, tá? Primeiro, separe o que é custo, despesa e investimentos, tá, pessoal? Então, quando você tem, né, isso daqui no enunciado, né, a primeira coisa que você tem que fazer é o que é custo, o que é despesa e o que é investimento, tá? Deixa eu ver como apago isso daqui para não... Deixa eu ver aqui, borracha. Apagou. Tá, pessoal? Então, muito importante isso, tá? Aí, classificamos, né? Então, vamos um a um para vocês entenderem bem, tá? Então, comissão de vendedores é atrelado à produção? Não. Então, é uma despesa. Salários diretos de produção, né? A gente já viu lá, é a nossa famosa mão de obra direta. Então, é um custo. Matéria-prima consumida, pessoal, custo. Salários indiretos de produção também é custo, apesar de não ser direto, é indireto, né? Então, custo. Salário da administração, pessoal, faz parte da produção? Não. Então, é uma despesa. Depreciação da fábrica, pessoal, faz parte, né? Depreciação dos equipamentos, do maquinário, né? Da infraestrutura, da benfeitoria da fábrica. Seguros da fábrica, pessoal, faz parte da produção, é um custo indireto. Despesas financeiras, pessoal, tem a ver com a produção? Não. Então, é uma despesa. Honorários da diretoria, pessoal, tem a ver com a produção? Não. Então, é uma despesa. Materiais diversos de fábrica, sim, é custo. Aquisição de equipamentos, pessoal, aquisição, lembra lá na aula, é o quê? É um investimento, né, pessoal? Você está adquirindo, vai jogar ele para o teu ativo e você vai começar a depreciar. Então, a depreciação desses equipamentos vai entrar onde? Aqui. Então, nesse caso aqui, essa rúbrica é um investimento. Energia elétrica da fábrica é um custo. Manutenção fábrica, pessoal, custo. Despesa de frete sobre vendas, pessoal, é custo? Não, é despesa. Apesar de ser uma despesa variável, um gasto variável, não está atrelado à produção, está atrelado à venda. Então, é uma despesa. Benfeitorias e infraestrutura, pessoal, é o que? É um investimento, né? Então, você vai levar também para o seu ativo e depois você vai depreciar. Então, é investimento. Aluguel do escritório, pessoal, tem a ver com a produção? Não. O próprio nome já diz. Aluguel e material de escritório são despesas, tá, pessoal? Então, primeira coisa, classificamos o que é despesa, o que é investimento e o que é custos, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar tudo que é custo e a gente tem que classificar o quê? O que é direto e o que é indireto. Lembra o CIF, né? Então, a gente precisa fazer essa separação. O que é direto vai direto para o produto que foi produzido, que foi utilizado, e o indireto a gente vai levar para o produto através de rateio. Então, é importantíssimo fazer essa separação. E aí está aqui, pessoal. Então, vamos lá. Salários diretos de produção, custo direto, né? Matéria-prima consumida, é um custo direto, pessoal. E o restante, tudo indireto. Salários indiretos de produção, depreciação da fábrica é um custo indireto e é um custo fixo também, né, pessoal? Produzindo ou não produzindo, você tem a depreciação. Depois,
Seguros da fábrica é um custo indireto, é um CIF. Materiais diversos, pessoal. Materiais diversos não está incluído no produto, né? É diverso. Então, não é nem insumo, nem material de embalagem. É um custo indireto. Energia elétrica, pessoal, apesar de ser um custo variável, ele é um custo indireto, a não ser que você faça um outro sistema de custeio que se chama ABC, que não é o caso aqui, tá? E, por último, manutenção da fábrica, pessoal, é o que? Um custo indireto, tá? Então, fizemos a primeira parte do problema, separamos o que é custo direto e o que é custo indireto, tá? Então, recapitulando, primeiro tem que ver o que é despesa, investimento e custos, depois a gente pega custos e classifica o que é direto e indireto, tá, pessoal? Próxima etapa do problema. Nesse mesmo mês, a empresa produziu 3 produtos, pessoal, com a seguinte alocação dos custos diretos, tá? Então, ele já dá aqui, ó. Ele fala que a empresa produziu o produto A, B e C. Essa aqui é uma informação nova, quantidade de cada um produzida no mês, tá? A matéria-prima, pessoal, lembra no slide anterior, quando a gente volta aqui, 40 mil, certo? Então, ele já diz aqui para você, desses 40 mil, o que é do produto A, o que é do B e o que é do C. E a mão de obra, a mesma coisa, né? A mão de obra foram 12 mil reais, tá aqui, né? E aí ele diz aqui o que? Quanto é de mão de obra destinada a cada produto, tá, pessoal? Então, esses custos diretos, pessoal, não foram rateados, tá? Ele te fala quanto foi cada custo direto para cada produto, tá bom, pessoal? E aí, então, a gente vai agora, sim, para os custos indiretos. E o que ele fala aqui? Determine a base de rateio dos CIFs sobre o consumo da matéria-prima e depois a base do rateio sobre o consumo da mão de obra. Então, ele está te pedindo para você criar 2 critérios de rateios, tá? Isso daqui para exercitar, né? Um primeiro critério pelo consumo da matéria-prima e um outro critério de rateio pelo consumo da mão de obra, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, matéria-prima, né? Você consumiu 10, 12, 18, 40 mil, então você criou o primeiro critério de rateio. Então, esse daqui pode ser um critério de rateio para você fazer o quê? Ratear o CIF, tá? E depois a gente, então, criou um outro critério de rateio, que foi o quê? Pela mão de obra, tá? Então, tá aqui, né? Então, vejam só. Se eu utilizar esse critério de rateio da mão de obra, o produto A ele vai receber menos custos indiretos do que o produto pelo critério da matéria-prima consumida, tá? Então, era essa discussão, essa provocação que eu queria trazer para vocês, né? O produto B ele já vai receber mais custos, então ele vai custar mais caro se a gente utilizar esse critério de rateio do que a matéria-prima consumida. E o produto C, então, mais caro ainda. Ele vai receber aqui 53,3% em vez de 45% caso utilizasse o critério da matéria-prima consumida, tá? Por que eu quis trazer essa provocação, pessoal? Porque dependendo do critério de rateio que vocês escolherem, você vai agregar, apropriar mais custos ou menos custos indiretos no produto, tá? E aí, se teu critério não estiver bem feito, de repente um produto que era para receber mais, está recebendo menos e vice-versa. E aí pode impactar na tomada de decisão, margem de lucro, teu preço que você vai praticar para o mercado, tá? Então, eu quis trazer essa provocação para vocês, de como é importante você ter um critério bem definido, de acordo com as premissas que vocês escolherem, né? Para então você não impactar erroneamente o custo do produto e tomar decisões equivocadas, tá? Continuando o problema, pessoal, vamos lá, ó. Então ele te diz o seguinte, para você utilizar o critério
da MOD, tá? Então, com esse critério, qual é o critério da MOD? Voltando aqui, é esse critério aqui, a gente vai, então, alocar os CIFs, tá? Em cada produto. Depois ele pede para calcular o custo total e o custo unitário de cada produto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Recapitulando, pegamos aqui, então, o critério pela MOD, né? Então, o produto A vai receber 15% dos custos indiretos, o produto B 31,7% dos custos indiretos e o C 53,3% dos custos indiretos, né? Lembra que a gente calculou os custos indiretos? Tá nesse slide aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 33 mil, tá? Então, é ele que a gente está levando adiante para poder, então, fazer o cálculo total, tá, pessoal? Então, já alocamos, né? Então, a gente já tem aqui o custo indireto, nosso CIF, tá? Vou sempre colocar aqui para fixar bem na cabecinha de vocês por produto. Depois ele pede o quê? O custo total e o custo unitário. Indo para o custo total, pessoal, o que está faltando? A matéria-prima consumida, a MOD e os indiretos que a gente acabou de calcular. Então, a gente vai alocar e vai somar. Então, os custos totais naquele mês do produto A, 16.750, do B, 26.250, do C, 42 mil reais. Como é que a gente vai calcular o custo unitário? Pela quantidade produzida. Então, trouxe aqui para vocês. A gente, então, pega esse valor, divide pela quantidade e tem o custo unitário desse produto. O produto B custa menos e o C custa 10,50, né? Então, tudo vai depender da proporção de despesas, né, de custos que você aloca no produto e da quantidade produzida, né? Então, denominador, numerador, a variação deles, então, está aqui para vocês o custo unitário, tá, pessoal? Para por aqui? Claro que não. A gente calculou, então, o custo total de cada produto e o custo unitário. E lembre o que eu falei para você, pessoal, isso daqui vai pro estoque, tá? Então, vamos para a próxima parte do problema. Ele pede o quê? Nesse mesmo mês, a empresa vendeu 800 unidades do A ao preço de R$ 18,00, 1.800 unidades do B a 15 e 3.200 unidades do C a R$ 16,00 por unidade, tá? Ele te dá outra informação aqui, que os impostos de vendas são 5% do faturamento. Então, ele pede para você determinar o faturamento bruto, o faturamento líquido, o custo do produto vendido e a margem bruta, tá? Então, vamos lá, pessoal. Tá aqui. Então, quantidade vendida vezes 18. Então, você tem o faturamento bruto. O item B é a mesma coisa. Você pega a quantidade que foi vendida e multiplica por 15. Faturamento bruto, faturamento bruto. Ele diz que é 5% das vendas, então você calcula os impostos sobre vendas e você tem aqui, então, o faturamento líquido da empresa, tá? Depois disso, o que ele te pede? Ele pede, então, para você determinar a margem bruta, tá? E o CPV. Como é que você vai calcular o CPV? Lembre do que eu falei, você achou o custo unitário no slide anterior, tá? Só que aqui você tem a quantidade produzida. E ele disse que desses 1.200 unidades, você vendeu 800 unidades, tá? Então, você vai pegar a quantidade vendida e vai aplicar o custo unitário para o produto A, B e C. Tá bom, pessoal? Então, você chegou aqui no CPV, né? O custo do produto vendido, tá? E agora você já consegue calcular a margem bruta, que é o quê? Faturamento líquido menos do CPV, você tem a margem bruta. Por que eu estou trazendo esses conceitos, pessoal? Porque, por exemplo, no método de custeio variável ou direto, você já não tem essa confecção, né? Você sai
do faturamento, você coloca custos variáveis, despesas variáveis, e você tem a margem de contribuição, tá? Então, os conceitos são diferentes e a disposição na DRE também é diferente. Então, a aula da parte 3 eu vou te trazer isso e depois eu vou comparar os dois para você ver direitinho as diferenças, tá? Dito isso, pessoal, o que ele pede agora para você montar a DRE no final do mês e apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Caso tenha lucro, o imposto de renda vai ser 5% do lucro antes dos impostos, tá? E aí agora o que você vai utilizar também? As despesas que você encontrou lá naquele início, né? Então, tá aqui a DRE, pessoal. Então você traz faturamento bruto, os impostos sobre vendas, você tem o faturamento líquido, CPV, margem bruta. Aí você vai pegar aquelas despesas lá que a gente calculou, quando separou o que é custos, despesas e investimentos, e vai colocar aqui em despesas, certo? E aí você vai achar o lucro bruto. Nesse caso aqui, ó, já não deu lucro, é uma empresa deficitária. E você ainda vai incluir as despesas financeiras para então chegar no lucro antes do imposto de renda, tá? E aí, como você tem prejuízo, você não tem um imposto de renda e contribuição social, então o seu prejuízo nesse mês foi menos R$ 17.340,14, tá, pessoal? Então era isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Todo o conceito do método de custeio por absorção, tá? Eu não sei se eu consigo gravar amanhã, talvez sim, ou no máximo quinta-feira eu gravo para vocês o método de custeio variável ou direto e aí a gente compara as duas DREs para vocês verem a diferença, tá? E aí depois eu gravo então as atividades formativas dessa semana, se eu não me engano são duas, né? E é justamente sobre isso aqui que eu estou dando para vocês. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para fazer hoje aqui, para falar com vocês hoje. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.